Então, a palavra de Deus, pode colocar ali o banner, já está ali. Nós vamos a Mateus, capítulo 2, versículos 9 em diante. Mateus 2, verso 9. Hoje é a penúltima mensagem desta série de Natal, chamada, A Trama do Nascimento. Tem muito mais coisa por detrás do nascimento de Jesus do que nós imaginávamos, Versículo 9 de Mateus 2 diz assim: E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Digam comigo: ouro, incenso e mirra. Vamos dizer todos? Ouro, incenso e mirra. E tendo por divina revelação, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O verso 12 termina assim. Aí o 13 imediatamente diz: E tendo-se eles retirado, os reis, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Eu quero que vocês prestem muita atenção como começa o verso 13. Tá? E tendo-se eles retirado. Eles quem? Os chamados magos, os homens sábios. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo. Portanto, a pista, a possibilidade de que esse sonho de José, essa aparição do anjo, eu já expliquei para vocês aqui a diferença entre sonhar com ou o anjo ou o Senhor entrar no seu sonho, visitar você em sonho. Há uma diferença, que é o que a Bíblia a Bíblia separa entre sonhos e visões da noite. Mas esse assunto já tem uma série pregada sobre isso. Quem não lembra, procura no canal da igreja, essa série está lá. Mas eu não posso deixar de verificar o quanto que os sonhos são importantes. O quanto que coisas tão sérias na Bíblia, coisas tão cruciais na Bíblia foram decididas por sonhos. Deus poderia pensar o seguinte: não, isso aqui é sério demais, é a vida do meu filho que está em risco, eu não vou arriscar falar com ele em sonho, pode ser que ele não lembre, pode ser que ele não valorize. Quer saber? Eu quero que apareça lá um exército de anjos, tudo com espada na mão, e avisa para ele para correr para o Egito. Na nossa cabeça, às vezes, a coisa funciona desse jeito. Não. Falar em sonho para Deus é algo sério. É um canal criado por Deus para dar a todo ser humano. Olha que coisa democrática maravilhosa de Deus. Olha que coisa linda, quando a Bíblia mostra Deus decidindo o destino das pessoas, através de experiências de sonhos. Tem algo mais comum no ser humano do que sonho? Você conhece alguém que nunca sonhou na vida?
Já ouviu falar de alguém que nunca, jamais sonhou na vida? Não seja, ou seja, Deus criou um canal democrático, um canal na raça humana que todos, ou ao qual, ou para o qual, todos são acessíveis. Todos. Portanto, ele é, sim, capaz de falar com a pessoa mais insensível do planeta Terra. Não importa o quão distante a pessoa está, não importa nem se é crente, nem isso importa. Quantas vezes Deus falou com pessoas que não conhecia, como no caso de Abimeleque, no caso de Isaac, falou também com Faraó e os seus também por sonhos, falou com Nabucodonosor e com tantos outros que nem o Senhor conhecia. E Deus usou o canal dos sonhos, o mecanismo dos sonhos, para poder despertar a pessoa e dar um aviso, um alerta de alguma forma. No caso de Nabucodonosor, redundou na salvação dele. No final do livro não no final, mas no final da história de Nabucodonosor, não do livro, lá aparece Nabucodonosor convertido, louvando a Deus, glorificando a Deus no capítulo 4. E tudo começou como? Com um sonho. Diga, sonhos são importantes. Então Deus não perdeu a chance de falar, mas eu quero te chamar a atenção para a mensagem de hoje. Ela tem duas coisas importantes e eu já vou dar ela para você de cara antes de explicar, para você poder entender em que direção eu vou caminhar hoje. Eu quero falar sobre os presentes que o Senhor Jesus recebeu, que aparece no versículo 11, ouro, incenso e mirra, 3 presentes. E a tradição cristã fala que, na verdade, Jesus recebeu vários outros presentes. Esses sábios, esses homens, eram homens importantes na sua terra, da região do Oriente, hoje, ao que tudo indica, parte do Iraque. Esses homens eram homens ricos, homens poderosos, homens de expressão. Não chegavam a ser reis no sentido secular, mas eram homens de muita fama, de muita expressão, homens com muito dinheiro a ponto de poder formar uma caravana com muitos animais, camelos e animais de carga e viajar por semanas e semanas até chegarem na cidade onde Jesus estava, porque quando eles chegaram na cidade que Jesus estava, Jesus já havia nascido. Aquela cenazinha do presépio é bonitinha e tudo, mas aquela cena não reflete a verdade, apesar de ser uma cena muito bonitinha. Então nós fomos ver um presépio tamanho gigante, né? Tamanho grande, né? Eu e a Zandra. Fomos ver um presépio numa cidade chamada Attleboro, que tem aqui, não muito longe daqui. E muito bonito, tirei foto e tal. Eu acho muito bonitinho esses presépios, esses negocinhos, aquelas palhas, aqueles bichinhos. Eu acho aquilo tudo muito bonitinho. Eu acho que aquilo me lembra, né, coisas da minha infância, quando eu vi os presépiozinhos, eu não entendia muito bem aquilo. Mas, apesar de ser bonitinho, aquilo não reflete a verdade. O menino já tinha nascido, o menino já não era tão babyzinho, não era recém-nascido, o menino já tinha nascido, eles já estavam já numa casa, o parto aconteceu numa estrebaria, né? A essas alturas eles já estavam parcialmente vivendo em Belém, já estavam numa casa. O texto diz claramente que foi numa casa que os homens sábios chegaram para então dar o presente. Então, na verdade, era uma caravana com, primeiro, muita gente e, número 2, muitos presentes. Tá? Eles levaram especiarias em geral, levaram roupas, tecidos, levaram muita coisa. Mas 3 coisas se destacaram a ponto do Evangelho registrar. E essas 3 coisas são ouro, incenso e mirra. E a segunda coisa que eu quero falar, logo na sequência, é o poder provedor extraordinário de Deus. E eu vou começar de trás para frente. Eles chegam, entregam para José e Maria ouro, incenso e mirra. Ouro não precisa nem dizer do valor do ouro. Ouro é ouro. Mas o que as pessoas pouco sabem é que o incenso e a mirra, principalmente do Oriente, naquela época, também valia peso em ouro. Era um produto muito, muito caro. Por exemplo, o vaso de alabastro que aquela mulher quebrou aos pés de Jesus, lembra que o Evangelho diz que podia ser vendido por uma fortuna e poderia sustentar os pobres.
o alabastro é o vaso, né? Era um tipo de pedra que tinha, eles cavavam aquela pedra, chamava alabastro. Então, o vaso era o alabastro, mas dentro do alabastro tinha uma espécie de mirra, um tipo de perfume. E era tão precioso, que eles pegavam um pedaço de pedra específica, essa pedra chamada alabastro, eles iam cavando aquela pedra, faziam dela um pote, enchia de unguento e lacrava aquilo ali. Então não tinha rosca, não tinha parafuso, não tinha tampinha, não tinha aquele negocinho da Coca-Cola, não tinha nada daquilo. O único jeito de usar o que tinha naquele vaso era quebrando o vaso. Tinha que quebrar o vaso, porque quando quebrava o vaso, normalmente tinha que ser numa ocasião especial. E quando quebrava aquele vaso, você tinha que usar o unguento todo que estava lá dentro, porque não adiantava guardar depois aquele unguento com aquele vaso quebrado. Então, quem tinha algo daquele jeito, aquilo ali normalmente era comprado ou ganho. No caso da família de Lázaro, Marta e Maria, muito difícil que eles tenham comprado aquilo ali. Aquilo ali pode ter sido uma troca, uma barganha, eles podem ter ganho aquilo de alguém, tem que ter uma explicação por aí, porque era muito caro para uma família comum poder ter posse daquilo, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isto? É que quando eles chegam e dão para Maria e José ouro, incenso e mirra, eles estavam sem que José soubesse, ali, ó, muito legal. Sem que José soubesse e Maria soubessem, Deus estava provendo para eles, já de cara, o que eles iam precisar no dia seguinte para sustentar eles próprios e Jesus no Egito por meses ou um ano e pouco. O texto não diz quanto tempo levou, mas estima-se entre meses e um ano e pouco, mais ou menos, que eles tenham ficado no Egito, que foi o tempo necessário para Herodes o Grande morrer. Então agora, raciocina comigo aqui, por favor, se concentra. Não sei quem está assistindo aí essa série da Record que está falando exatamente sobre isso, eles estão reprisando a série sobre Jesus. E aí, eu e a Zanda assistindo o comecinho lá, quando o Gabriel aparece para Maria e anuncia para ela que ela foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus e tal. Irmãos, sinceramente, se fosse nos dias de hoje, ninguém estava nem aí. Mais uma moça que apareceu grávida. Tanto faz, ninguém está nem aí, ninguém se mete na vida de ninguém. Aliás, a situação hoje está tão grave, que a moça engravida, aborta, os pais não ficam nem sabendo. De tão feia que está a coisa. Mas nós estamos falando numa época que era algo impensável. Uma jovem solteira, virgem e comprometida para casamento já com um noivo, porque o texto fala que Maria estava desposada com José. Significa que ela estava comprometida com José, os pais já tinham firmado um acordo e José já estava no processo de preparar a casa para o casamento, porque a única coisa que impedia o casamento naquela época era o lugar para morar. Então, os pais vinham, firmavam o acordo. Ok, meu filho e sua filha, está fechado o acordo. Pronto, naquele momento, aquela moça não podia encontrar com outro rapaz, não podia ficar de tititi, não podia estar... O rapaz também não podia, porque eles estavam desposados. Eles estavam comprometidos, que hoje a gente chama de noivado, né? Fulano noivou com ciclano. Hoje seria a palavra noivado, seria mais apropriado. Na época eles falavam desposados. Estão comprometidos, só não estão ainda casados e não podem ter contato físico, mas estão comprometidos. Então você imagina o tamanho do preço que pagou aquela moça. Alguém consegue pensar isso? Que a gente lê essas histórias, por ser de muitos anos atrás, nós não temos noção do preço envolvido na história. O preço foi alto demais. Porque
Gabriel aparecer e falar, ô agraciada, sabe, o Senhor é contigo. Ela ficou meio confusa, o que está acontecendo? Não, fica tranquilo, você foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, você vai ficar grávida. Mas como assim eu não conheço, nunca conheci varão, não tem problema. A virtude do Espírito Santo virá sobre você, e você ficará grávida, dará à luz ao menino, o nome dele será Jesus. Isso não foi uma imposição. Ela respondeu, faça-se conforme a vontade do Senhor. O anjo apresentou a ela a proposta e ela aceitou a proposta. Ela sabia do que ia acontecer, ela sabia do preço, ela sabia do risco de ser apedrejada. Se o anjo Gabriel não aparecesse para José em sonho, dias depois, quando descobriu que ela estava grávida, que ela anunciou que estava grávida, que ele não acreditou, porque cá para nós, como acreditar numa história dessa? Como? Eu estou grávida, parece que aquela barriguinha começa a dar sinal, estou grávida. Aí o José ficou, mas como assim? Não, foi o Espírito Santo. Hoje a gente contar a história, tá ok. Contar a história hoje está muito na cara hoje que foi realmente o Espírito Santo. Senão Jesus não seria quem foi e quem é hoje. Hoje. Mas imagina no dia ali, no dia a dia, chão empoeirado, casinha de casebre de estuque, vida difícil, mocinha com a cabeça coberta, regras mil, severidade absoluta. E aí de repente aparece aquela mocinha e fala, estou grávida. O anjo apareceu para mim, o anjo Gabriel apareceu para mim e falou comigo. E eu estou grávida, vou dar à luz ao Messias. O que José fez? Que maravilha, que coisa boa, meu amor, foi isso? Não. Diz a Bíblia que José intentou deixá-la em secreto. Ele foi para casa e falou, meu Deus, o que Maria fez, meu Deus? O que Maria fez? Eu não posso ficar mais nessa cidade, eu preciso ir embora daqui, eu tenho que desaparecer daqui. E ele está planejando isso em secreto. Quando ele dorme naquela noite, Gabriel entra no seu sonho e diz, José, não temas tomar Maria como sua esposa, porque ela está dizendo a verdade. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. O menino, será um menino, o nome dele é Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, escute bem, se Deus não tivesse visitado José através de um anjo, e dito para José que aquilo era verdade, nós não estaríamos hoje aqui contando essa história. Maria teria sido apedrejada até a morte e essa história teria tomado um rumo completamente diferente. Diga comigo a palavra preço. Você sabe o que essa palavra representa para Deus? Essa palavra representa fidelidade. Você sabe por que as pessoas hoje, elas não conseguem caminhar muito longe com Deus? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço por essa caminhada. Elas não estão dispostas a sofrer as consequências por esta caminhada. Nos dias de hoje, eu postei no meu Instagram agora esses dias, uma lei que passou agora na Índia. Não pode mais evangelizar na Índia. Não pode pregar conversão na Índia. As igrejas podem existir, as igrejas estão lá, mas não pode pregar conversão, porque a Índia não quer mais que os hindus troquem de religião. Porque é uma questão cultural, é cultural do país, é histórico, é isso, é aquilo e tal. Então não pode. Cada um siga a sua religião e não pode mais, por lei, um influenciar o outro a trocar de religião, a mudar de religião. Que nós chamamos de conversão. O preço é grande. Para esse povo lá poder servir a Deus, eles vão ter que pagar um preço. Tem um preço. Só que tem um detalhe, que se todo mundo entendesse o que eu vou te dizer agora, é que por detrás do preço que você e eu pagamos para servir a Deus e para sermos fiel a Deus, vem o favor de Deus. O favor de Deus vem atrelado imediatamente atrás do preço. Quando você
aceita o desafio, você aceita o preço de ser fiel, aceita o preço de servir a Deus, aceita o preço de fazer a vontade dele, procurar descobrir a vontade dele e fazer a vontade de Deus. Quando você aceita esse preço, imediatamente atrelado a isso, vem também o favor de Deus para suprir as suas necessidades. Buscai primeiro, e a sua e as demais serão. O Senhor está dizendo o seguinte: se você viver em torno do seu próprio umbigo, você vai viver assim para sempre, porque sempre vai te faltar. Sempre vai faltar para quem vive em função de si mesmo. Sempre. Em compensação, sempre haverá provisão e abundância para quem vive em função de Deus, em função do Senhor. Aquela menina pagou um preço tão abismal. Nós vamos todos chegar no céu, vamos conhecer essa moça. Porque não é uma coisa tão simples. Ok, então a José veio. Ok, não, então José assumiu. Ok, então não vamos apedrejar a moça. Ok, então tá bom, ninguém toca mais no assunto. Não era tão simples assim. Fica a fama. Quem na vila era obrigado a acreditar que aquela moça ficou grávida, sozinha? Quem ia acreditar naquilo? Aquele menino cresceu, Jesus, o menino cresceu, e a situação era tão grave que o texto, a Bíblia, os evangelhos dizem que nem os irmãos dele acreditavam nele. Os irmãos que cresceram na mesma família, na mesma casa, os irmãos cresceram ouvindo tititi na rua, ouvindo as pessoas falarem de boca pequena, que Jesus era resultado de adultério, que Maria tinha aprontado, que José abafou a história, que José passou pano para abafar a situação, mas que Maria tinha aprontado. Ou vocês acham que não? Vocês acham que não foi assim? As pessoas sabem como que se engravida na vida. Todo adulto sabe como que uma mulher engravida na vida. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia em Nazaré. Ninguém, pelo contexto que nós vemos, ninguém acreditou naquela história, a não ser, talvez, os pais de Maria e José, depois que o anjo o visitou. Não tem texto dizendo que o anjo visitou os pais de Maria. Não tem. Eles provavelmente acreditaram, porque tinha a história de Maria, e agora tinha a história de José, dizendo, não, é verdade, o anjo apareceu para mim também, é verdade. Então, pai e mãe sempre ama, na maioria das vezes ama. Então, ok, não, eu conheço a minha filha, deve ser verdade. Então eu tiro da lista aí os pais de Maria e José, só. Mas aí no dia a dia, e outra coisa, grávida por 9 meses, aí casaram. Não podiam ter qualquer tipo de intimidade. Maria não ia permitir algo desta natureza, falando, não, a gente não pode ter intimidade alguma, tem que esperar nascer essa criança. Porque ela sabia. Eu apareci grávida do nada. O anjo falou comigo e de repente começa a crescer a minha barriga. Não. Aí mais 9 meses de preço. Depois veio o preço do resguardo. Esse casal pagou um preço muito alto. Aí vem os filhos normais, os filhos que vieram de uma relação normal, que surgiram depois. E o que acontece? O irmão abaixo de Jesus, o irmão mais velho de Jesus, pelas vias naturais de José e Maria, que era Tiago, ele só creu no irmão depois da morte e da ressurreição do irmão. O irmão andando, fazendo milagres, ressuscitando gente, curando, fazendo e acontecendo.
o irmão que vinha abaixo de Jesus não cria nele. Nós estamos falando aqui de 30 anos depois da história. Será que 30 anos não é tempo suficiente para a gente esquecer as coisas, não? Tem gente assim, né? Tem gente assim, né? 30 anos que eu guardando aquilo, 20 anos. Não, porque fulano de tal... eu sou assim porque meu avô não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Eu sou assim porque mamãe fez isso, falou aquilo, porque papai era assim, era assado. E você vai ficar assim até quando? Até morrer? Até o dia de morrer? 30 anos depois? Você está falando sério? 30 anos depois? Está lá Tiago remoendo aquilo. Não, porque não sei o que lá, porque tem umas histórias aí, não sei o que e tal. Talvez não tinha coragem de falar na cara da mãe, né? Mas tinha umas histórias, não sei e tal, papapá. E outra coisa, não, ele é o preferido da família, não sei o que. Tá. Você sabe dessa história, dessas historinhas? O diabo usa essas coisas para bloquear o coração das pessoas, para fechar o coração das pessoas. E não é todo mundo que percebe que a vida está passando, enquanto ela está remoendo mágoas, ressentimentos, e o tempo está passando, que não sei o quê, que fulano. Ora, mas pastor, o senhor também estudou psicanálise, o senhor deveria entender isso. E eu entendo. O que eu não entendo é por que as pessoas don't fight back. O que eu não entendo é por que as pessoas não lutam contra essas coisas. Elas passam a vida inteira aceitando aquele jugo, aquele peso, aquela opressão, cobranças do diabo. Quando eu e você temos poder e autoridade de Deus para dizer, eu rejeito isto. Você pode rejeitar doença, você pode rejeitar toda sorte de enfermidade, porque tem doença emocional e física também. Você pode rejeitar, sabe, traumas do passado. Você pode rejeitar qualquer coisa que não te faz bem. Você pode. Ou você pode sentar no meio-fio e ficar chorando para ver se o máximo de gente que passa fica com pena de você. Ou você pode dizer, não, basta, chega. Eu vou viver uma vida plena na presença de Deus. Eu vou servir a Deus. E ninguém vai me impedir de ser pleno. Aí o que Deus faz? Então agora, olhem para mim aqui, escute isso aqui. Deus está vendo o movimento do inferno. Satanás vai lá no coração de Herodes e fala, o negócio é o seguinte, se surgir aí, essa história de novo rei, não sei o quê, você não cai nessa não. Manda logo matar todas as crianças até uma certa idade para você ter certeza que você vai se livrar dessa ameaça. Deus está vendo. E Deus está vendo que ele vai ter que tirar José, Maria e Jesus de Nazaré, de Belém, para o Egito. Que não é uma viagem fácil, que naquela época, meu filho, não tinha carro. Eles não tinham, na verdade, eles não tinham nada, eles não tinham nem como fazer essa viagem se o ouro não surgisse antes. Por isso que o verso 13 é extraordinário. Quando o verso 13 diz, o verso 11, deram ouro, incenso e mirra. E tendo ele se retirado, o anjo veio e falou, junta as coisas e vaza. José e Maria não tinham noção. De repente começa a acontecer aquelas coisas. Primeiro Simeão no templo, e aquela maravilha e tal. E daqui e dali, anjo aparece aqui, aparece ali. Agora de repente os anjos aparecem no campo para falar com os pastores. E agora aparecem sábios do Oriente. Aquela multidão de gente em camelos com coisas, especiarias e presentes. E vão e dão para ele potes de ouro, incenso, mirra. E eles ficam, meu Deus do céu, que coisa tremenda! Não sabendo eles que eles iam precisar do ouro no dia seguinte. Deus mandou, você está me escutando o que eu estou te dizendo? Deus não tem problema nenhum de mandar o ouro. Ele manda ouro, ele só não manda para qualquer um.
Ele manda ouro, sim. Ele só não manda para qualquer um. Principalmente os apaixonados pelo próprio umbigo. Ele não tem responsabilidade de mandar ouro para quem se apaixona pelo próprio umbigo. O ouro vem, a provisão vem, o sustento vem, sim. Quando você está disposto a ser uma Maria ou ser um José, tem um preço? Tem. Existe um preço hoje em dia para você viver piamente em Cristo Jesus? Como disse Paulo, quem quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Hoje mais do que nunca. Entendeu? O Brasil está na fronteira de entrar num estágio de perseguição à igreja, ao evangelho. Está na fronteira assim, ó, tem metros de distância para cruzar essa fronteira. E a gente, quando ouve falar nessas coisas, fala, meu Deus, que coisa terrível, é muito difícil e tal. E as pessoas de hoje, elas não estão dispostas. A palavra sofrimento hoje gera pânico em todo mundo. Aí tem gente ainda pregando pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Passar pela grande tribulação, gente que não aguentou passar pelo coronavírus. As pessoas se apavoraram, desesperaram com uma pandemia de 1 ano e pouco. Aí estão esperando uma grande tribulação de 7 anos. Porque não entenderam ainda o que é grande tribulação. Então eu queria muito chamar a sua atenção para isso. Como que Deus é maravilhoso. Como que José iria para o Egito. Como que José ficou no Egito quase 2 anos, 1 ano e pouco. Quase 2 anos, provavelmente. Nessa média. Como que ele ia ficar lá? Um rapaz comum, uma moça simples, que se tinha um burrinho, era muito. Talvez o burrinho para levá-la de Nazaré para Belém na época do censo. Talvez. Agora tem que fazer uma viagem para um outro país, cruzar todo o deserto para o sul de Israel e entrar no Egito e chegar lá fazer o quê? Morar onde? Debaixo de um arbusto? Não, meu filho, chegaram lá, alugaram casa, arrumaram móveis, se ajeitaram bonitinho e tal, e viveram com dignidade, viveram com expressão, com dignidade, porque um dia antes, ou que sejam dias antes, a provisão estava lá, porque Deus olhou e falou assim, ok, eu posso dar a vocês o que eu quiser, porque vocês não vão se perder. Eu posso colocar na mão de vocês o que eu quiser. Eu já vi Deus cumprir promessas financeiras na vida de pessoas e elas se perderem logo depois. Cansei de ver. Deus falar e cumprir a promessa e aquela pessoa se perde depois. Porque quando a bênção vem desconectada de algum tipo de preço que te é requerido, você pagar um preço diante de Deus de fidelidade. Diga a palavra estabilidade. Sabe o quão valiosa é esta palavra? Estabilidade. Pessoas estáveis, pessoas, sabe, do tipo que firma um pé lá e um pé cá. Eu falei, ok, de onde que está vindo o vento? Está vindo lá de cá, ok, então venha, pode vir. E a pessoa está ali estável. Ok, fez a curva, está vindo do lado de lá agora. Ok, espera um pouquinho, pode vir. Estabilidade. E Deus me testa, Deus me prova do jeito que Ele quiser e Ele sabe que eu não vou desmoronar. E Ele vai testar a minha fidelidade de todas as formas. E quer saber de uma coisa? Tem gente que, se soubesse que a resposta de Deus para certos tipos de oração que nós fazemos é exatamente tribulações, lutas e dificuldades, Deus responde certas orações assim. Deus falou comigo quando eu tinha 8 anos de idade. Falou com a minha mãe primeiro, depois, um pouco mais tarde, falou comigo. Falou assim, eu vou te usar nas nações, eu vou te abençoar. Você será um profeta meu nas nações. Coisa linda, né? Que romantismo. Eu cresci com aquilo. Eu falava, Senhor, o Senhor falou que ia me usar nas nações. Cadê os bilhetes das passagens? Eu
Eu quero pregar, Senhor, eu quero ganhar almas, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus só me olhando assim lá de cima. Se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, eu ficava caladinho para torcer para Deus esquecer o que ele falou. Quem sabe ele esquece. Mas não, fiquei lá. Não, Senhor, o Senhor cumpre a tua promessa. Senhor, não sei o quê. Papapá. Aí eu disse, ok. Então você quer que eu te preparo para pregar nas nações? Ok. Você quer então que eu te levanto, eu te uso para avivar igrejas, avivar pessoas, né? Ok. Então tá. Então vamos começar aqui uma academia. Vamos começar aqui então um treinamento. Deixa eu ver o quanto que a sua coluna aguenta. Deixa eu ver quanto peso você suporta. Eliseu chegou para Elias assim na tora, na cara dura. Falou assim, eu quero o dobro da unção que você tem hoje. Isso já no fim da vida de Elias. Eu quero o dobro. Aí Elias fez o quê? Você quer o quê? O dobro. Falou, dura coisa pediste. Dura coisa pediste. O dobro da unção significa o dobro do preço, o dobro da dor, o dobro da angústia, o dobro da resiliência, o dobro da estabilidade. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra gritando nos seus ouvidos. Estabilidade. Mas aí José ainda está ali com aquele potinho de ouro, incenso, mirra. Aí vai dormir, o anjo fala, levanta, pega tudo, junta os trem que lá vem a coisa, né? Como faz igual o mineiro, né? Diz que o mineiro chama tudo de trem, menos o trem, né? Aí diz que na estação rodoviária, a mulher grita, menino, larga esse trem, guarda esse trem, não sei o que, o que você está fazendo com esse trem? Não sei o que, daqui a pouco ponta o trem lá. Junta os trem que lá vem a coisa. E foi o que Deus falou, junta os trem que lá vem o carcará, que lá vem a coisa. E vai para o Egito. E aí provavelmente ele entendeu. Por isso que os sábios chegaram antes com a provisão. Aqui está a provisão. E aí embarcam, pegam as coisas e vão para o Egito. E eu garanto para vocês, puderam contratar servos. E outra coisa, não era 3 pedrinhas de ouro, não. Era ouro, incenso e mirra. Eram 3 coisas muito valiosas. E sabe quando que a Bíblia volta a falar em sustento para Jesus? Só depois dos 30. Quando ele é batizado, vai para o deserto, começa o ministério. Então a Bíblia diz que tinha lá as funcionárias de Pilatos, gente ligada a Herodes, esposas de oficiais que sustentavam o ministério de Jesus. O que me dá a entender que aqueles reis trouxeram provisões suficientes que sustentaram a família aqueles 30 anos. 30 anos depois, então, o texto volta a falar de sustento. Que Deus levantou lá Susana, esposa de fulano, de ciclano, e que contribuíam para sustentar o ministério de Jesus. Isso foi acontecer 30 anos depois. Ah, meu Deus, eu estou te dando um segredo tão maravilhoso aqui hoje. Tão maravilhoso. E eu termino falando sobre isto. O ouro, incenso e a mirra, em primeira instância, representa provisão. Provisão. Qualquer um desses 3 aqui que eles vendessem a porção, eles iam bancando aluguel, despesa disso e daquilo. Eles colocaram Jesus para estudar, como se fosse... Quem estudava naquela época eram levitas. Eram os que estudavam. Os levitas tinham que estudar desde cedo. Por quê? Preparação para o trabalho de escribas
ou para o trabalho de sacerdócio, se fosse da descendência de Arão. E Jesus, de alguma forma, foi colocado em algum tipo de escola, o que naquela época era quase impensado. Porque não era para qualquer família, não era para qualquer pessoa, era muito, muito caro. A maioria absoluta, 99,999999438% das pessoas não sabia ler. Não sabia, não adiantava. Jesus, aos 12 anos, ele já está disputando com os sacerdotes, com os fariseus e os saduceus, no templo. Com 12 anos, ele já era letrado, ele já tinha lido a lei e os profetas, ele já estava debatendo no templo com eles. Tem alguém me ouvindo aqui, será? Você está entendendo a dimensão da coisa? Como que Deus não deixa, Deus não desampara de forma nenhuma um dos seus chamados. Aqueles que são chamados por Deus para um propósito, e todos vocês são, Ele não desampara. Não desampara, jamais desampara. Contar para vocês uma história rápida. E eu peço desculpa aos irmãos da internet, vou ter que botar no mudo aqui.
paciência aí dos irmãos online. Você está entendendo o que eu estou te explicando? Se você aprender a lidar com Deus com uma obediência de cada vez. Primeira obediência de Maria qual foi? Ok, a proposta de Deus é essa, você ficar grávida e dar luz ao menino. E botar o nome dele de Jesus. Então, qual era a primeira obediência? Você topa? Olhem para cá, estou terminando. Ok, sentem rapidinho aí as crianças. Ok. Então, aí vem, qual é a primeira obediência? É dizer, sim, eu aceito aparecer grávida da noite para o dia aqui no Arraial. Tipo, depois a gente vê as consequências, mas é Deus que está falando, ok, eu topo. Eu topo. Pronto, essa obediência desencadeou a próxima missão, desencadeou a próxima provisão, desencadeou a próxima interferência de Deus e a interferência dos seus anjos. Vocês estão entendendo, gente? Existe abundância de recursos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele está só esperando as nossas obediências. A nossa postura de obediência, é isso que ele está esperando. Então, primeira instância, ouro, incenso e mirra representa provisão. Em segunda instância, ouro representa glória de Deus. Incenso representa clamor. E mirra representa adoração. A vida de Jesus, o seu nascimento, foi marcado com 3 coisas. Ele é o segredo da glória de Deus. Aliás, Hebreus, né? Se puder colocar para mim Hebreus 1. Hebreus 1:2. Hebreus 1:2 diz isso, corrobora com esse presente dos reis magos, quando o escritor aos Hebreus diz claramente, nesses últimos dias, a nós falamos pelo Filho, a quem constituir de todas as coisas, e por quem também fez o mundo próximo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus é a expressão da glória de Deus. O ouro fala de glória, a manifestação da glória de Deus. Escute bem, Deus sim quer prover as suas necessidades, mas antes de qualquer coisa, Ele quer que você aprenda a se relacionar com a sua glória. Isso requer entrega, isso requer consagração, isso requer estabilidade. Deus não fica distribuindo a sua glória para gente inconstante, gente que não sabe o que quer, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Não, ele derrama a sua glória sobre gente sólida, gente estável. Segunda coisa, o incenso representa intercessão, representa clamor. Em João 17, ele faz uma oração sacerdotal pelos seus discípulos, corroborando com esse incenso o que os magos estavam dizendo. Escute bem, com esses 3 presentes. Os magos estavam dizendo, nós sabemos que você é estável, você é sólido. Você vai passar a sua vida intercedendo pelo outro. A sua vida será uma entrega, uma doação pela necessidade do outro. Então toma incenso, que tinha valor financeiro também. Ouro, manifestação da glória de Deus. Ele é a expressa imagem da glória. 2, incenso, o intercessor da raça humana. Essa semana você orou por alguém? Essa semana você colocou o seu joelho no chão e orou por alguém? Ou você orou só pelas suas necessidades? Terceiro lugar, mirra, adoração. Ele virou para a mulher samaritana e disse, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque ele era o exemplo de adoração. Como ele servia o Pai, como ele amava o Pai, como ele dizia coisas como, eu não faço nada sem antes ver o Pai fazer. Ele ficava em contato, conexão com o Pai constantemente. De repente o Pai falava com ele, cura esse cego, ele curava.
Tira Lázaro da cruz, ele tirava. Anda sobre a água, ele andava. Ele dizia, eu não faço nada sem antes ver o Pai fazendo. Ele tinha uma fome de relacionamento com o Pai. Ele tinha uma saudade do Pai, já que ele era e é eterno, ele é pré-existente. Ele tinha uma saudade do Pai. Então, como é que ele resolvia isso? O tempo todo nos montes, em clamor, oração ao Pai. Ele vivia uma vida de adoração. E olha, eu vou terminar dizendo isto. Sim, sentar aqui, tocar uma música e cantar é muito bonito. Isso também é adoração. Isso também é adoração. O que nós fizemos agora há pouco aqui é adoração. Por isso que Deus responde, é adoração. Mas você sabe qual é a maior de todas as adorações? São as suas atitudes do dia a dia. Não existe adoração maior do que essa. Por que que Abraão deu exemplo de adoração? Está ele lá com o menino e os servos, o cutelo. Aí vira e fala, mas pai, está aqui o cutelo, a lenha, mas não estou vendo o cordeiro. Aí ele vira para o filho e fala, Deus vai prover, meu filho. Aí vira para os servos e fala assim, fiquem aqui que eu vou com o menino até no topo do monte. E havendo adorado, voltaremos para ti. Mas tinha lá uma guitarra, uma caixa de som, um teclado da Yamaha, tinha instrumentos lá, uma banda esperando Abraão chegar para começarem a cantar? Não, não tinha nada disso. Tinha dor, tinha um choro no coração dele. Ele falando, meu Deus, eu não sei como é que vai ser isso, mas Deus pediu, eu não posso desobedecer o Senhor. E aquilo no coração dele, a adoração mais profunda é essa. Ouça o que eu estou dizendo. A sua adoração mais profunda brotará de você amanhã cedo, quando você acordar. Quando você acordar e estiver se ajeitando para sair de casa, ou seja lá qual o horário que você sai de casa, ali está a sua maior adoração. Quando você for confrontado durante o dia, você falar, não, eu não vou fazer isso porque isso aqui desagrada a Deus. Eu não vou mentir porque mentira desagrada a Deus. Eu não vou entrar por esse caminho porque isso aqui desagrada a Deus. Essa é a mirra que Ele tanto quer ver de você. Quem aqui está disposto a dar ouro, incenso e mirra a Ele ainda? Coloque-se de pé neste momento.